Torcedores do Racing faz uma festa sensacional para apoiar o time argentino aí antes do jogo contra o Flamengo. Vou trazer essas informações e vou falar também sobre julgamento de Bruno Henrique, está marcado pelo STJD. Lesão grave no jogador do Cruzeiro, Wanderson, após a entrada violenta de Gustavo Gomes. Que absurdo que aconteceu no jogo Palmeiras e Cruzeiro. Por conta de uma entrada violenta, o jogador do Cruzeiro pode perder até o restante do Campeonato Brasileiro. Vou falar isso para vocês aqui, vou trazer para vocês, vou trazer também Pedro. Pedro indo para a Europa. A verdade eu vou trazer aqui também. E o técnico do Racing, Gustavo Costas, deu uma entrevista muito polêmica aí. Falou até em matar, gente. Que é isso, gente? Mas antes de trazer isso para vocês aqui no vídeo, quero que vocês aí sejam muito bem-vindos aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like bacana. Aciona o sino das notificações em todas, para na hora que eu postar um vídeo na plataforma do YouTube notificar você. Já aproveita a hora que você for comentar, que o seu comentário também é importante. Comente aí embaixo, arrasta para o lado e hype esse vídeo para que o YouTube recomende ele para muitos e muitos espectadores aí, muitos amantes do futebol, para quem gosta de futebol, né, galera? A gente sabe que a gente gosta muito de futebol, então a gente vem trazendo aí o máximo possível para os amantes do futebol. Vamos começar o vídeo? Bem, já vamos começar o vídeo falando sobre Palmeiras e Cruzeiro, porque a gente teve um lance muito polêmico entre Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, e o Wanderson, atacante do Cruzeiro. O Wanderson, atacante do Cruzeiro, ele deixou o confronto contra o Palmeiras ainda no primeiro tempo, tá? Ele foi substituído pelo Dixon Arroyo aos 15 minutos no Allianz Parque. O Wanderson havia acabado de sofrer uma entrada dura, gravíssima de Gustavo Gomes, um lance que o time celeste pediu expulsão direta do zagueiro. O árbitro chegou aí no vídeo, mas não expulsou o Gustavo Gomes. Que absurdo, tá? O Gustavo Gomes, ele até acerta a bola no lance, né? Mas depois ele acerta a canela do adversário. E isso foi recomendado uma revisão de VAR. O juiz ele foi até o VAR, revisou o lance, né? Mas ele não marcou o cartão vermelho, não aplicou o cartão vermelho. Segundo informações aí do portal ESPN.com, o Wanderson teve estilhamento na coxa esquerda aí após a pancada do zagueiro palmeirense, tá? A desaceleração brusca aí no lance, possivelmente para fugir do contato com o Gustavo Gomes, pode ter causado essa lesão. O Cruzeiro já se pronunciou sobre esse lance, né? Um lance muito duro, gente. Para muitos torcedores, vocês ignoram, muitos torcedores, principalmente os palmeirenses, vão ignorar. Mas a entrada foi violenta, cara. Uma entrada muito violenta, passiva de cartão vermelho, que o senhor Klein, ele não aplicou o cartão vermelho do Gustavo Gomes. Um absurdo, mais uma vez, a favor do Palmeiras, né? Porque contra o São Paulo, o Andréas Pereira já tinha feito o mesmo em cima do Luiz Gustavo, né? Então, só para variar, a CBF vem aí beneficiando o Palmeiras. E para criar mais polêmica entre CBF, Palmeiras e os clubes brasileiros, a dona Leila Pereira foi convidada para uma palestra pelo presidente da CBF, o Sami Schauder. Isso aí repercutiu bastante aí nos noticiários. Até o presidente BAP ligou para saber o motivo dessa reunião e não só convidou a Leila e o restante não foi convidado. A palestra que teve também o técnico Carlo Ancelotti, isso aí já repercutiu negativo aí entre os clubes, entre Cruzeiro e Flamengo, que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, o Wanderson pode até ficar de fora de alguns jogos decisivos do Cruzeiro aí, até o restante do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem 8 jogos, o Cruzeiro tem um jogo a mais que Flamengo e Palmeiras, então o Cruzeiro pode perder o Wanderson para esses jogos. Vamos falar agora sobre o time do Racing e Flamengo, né? Jogo aí de volta da semifinal da Libertadores. Isso porque a torcida do Racing fez uma festa aí, ovacionando o time argentino aí. E, gente, o clima amanhã vai ser um clima hostil em Avejaneira, tá? O Eucilindro, ele vai pulsar amanhã. O Eucilindro, ele vai tremer, porque a torcida argentina, ela faz isso. E, em meio a esse clima entre torcida, jogadores e técnico, o técnico Gustavo Costas, ele deu uma coletiva, né? Ele
ele repercutiu algumas coisas que não caíram bem nessa coletiva dele, né? Bem, então o técnico aí, ele tendo o calor, né, de viver aí essa semifinal depois de muitos anos, né, o Racing desde 1968 que não chega a uma final de Libertadores, ele falou, além de ele falar que a torcida pode ficar tranquila que o Racing já está classificado, ele falou a seguinte frase: o técnico do Racing, Gustavo Costas, usou a expressão matar em um áudio vazado aí nas redes sociais, mas não se referiu ao jogo de amanhã, 29 de outubro, e sim ao confronto decisivo contra o Flamengo em 28 de outubro. Em contexto aí, o áudio repercutiu bastante, tá? As frases do técnico do Racing. O clima é muito quente, né? O Gustavo Costas aí, ele tem fama de um técnico muito... É um técnico que vai pro jogo inteiro, ele fica correndo para lá e para cá, incentivando o seu time. Ele é torcedor do Racing, ele nasceu dentro do Racing, então por isso ele tem essa expectativa de colocar o time na final. Ele falou também a seguinte frase: não importa se eles, Conmebol, nos cobrem uma multa elevada, eu não dou a mínima, vamos destruir o campo, vamos passar, temos que vencer agora. Eu disse isso outro dia, eu disse a todos, vamos começar a vencer este jogo de quarta-feira agora, agora. Estamos lá desde o outro dia. Tudo é positivo, tudo está lá, tudo disse Costas aí em um áudio. Esse jogo tem que ser vencido assim, né? A gente também tem que ficar de olho nos árbitros. Mas enfim, vamos ver, ele está indo embora, nós estamos indo embora, e eu tenho uma fé enorme. Nós vamos atropelá-los, vamos matá-los, comentou aí o técnico argentino aí. Uma repercussão que não gerou muito bem, né? Esse áudio do Gustavo Costas, ele falou, repercutiu a palavra aí, uma palavra matar, que é uma coisa muito complicada e muito expressante, né? É uma coisa fugindo do contexto. Mas ele se referiu ao jogo, né? Temos que matar um gigante, né? Davi contra Golias. Então, o Racing vai pegar o Flamengo. O Flamengo não espere facilidades para esse jogo. Vai ser um jogo muito difícil. Mas a gente tem toda a qualidade. O melhor elenco da América do Sul não pode ir lá para a Argentina e tremer diante do Racing, que empatou contra o seu rival o Independiente, que vem lá essas coisas no campeonato argentino, né? Bom, já tem a lista de relacionados, né? O Flamengo já está em solo argentino, já está treinando para o jogo de amanhã. E a lista de relacionados que o Flamengo soltou: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz de volta, né? Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Ayrton, Everton Araújo e Guilherme Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul Vinha e o Wallace Ian. Esse é o provável time, os relacionados para a partida do Flamengo. O provável time do Flamengo que vai a campo: Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, Jorge Carrascal, Luiz Araújo e na frente Plata ou Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo. Eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham dessa provável escalação do técnico Felipe Luiz. Dá para fazer uma formação melhor, não dá? O Flamengo tem jogadores aí melhores. Bem, o time do elenco não, o elenco do Flamengo é um elenco bem qualificado. Vamos falar agora sobre essa história de Pedro na Europa, isso porque o Fenerbahçe da Turquia, ele demonstrou aí o interesse, né, na contratação de Pedro, tá? Anteriormente aí o time turco já tinha demonstrado o interesse, porém não insistiu muito aí em Pedro, tá? Agora a mídia europeia informa sobre um possível interesse do Fenerbahçe outra vez, tá? O Fenerbahçe da Turquia que em junho aí a equipe turca perdeu o centroavante Edin Dzeko para a Fiorentina e dessa maneira estaria de olho aí no atacante do Flamengo. De acordo com informações aí do jornalista Jorge Nicola, que foi divulgada aí em seu canal no YouTube, atualmente o Flamengo e o staff de Pedro asseguram que não foram procurados pelo time turco, pelo Fenerbahçe, né? Entretanto, caso surja algo do clube turco dentro do valor de 20 milhões de euros, é possível que haja alguma negociação nos bastidores do mercado da bola, completou Nicola. Lembrando que o Flamengo não vende Pedro por menos de 20 milhões de euros. Aquela história de 15 milhões de euros lá
de 90 milhões de euros ficou para trás, tá, gente? Hoje, o Flamengo só trabalha em uma possível venda de Pedro por 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais na cotação atual. Pedro, na atual temporada, ele tem 15 gols marcados em 37 partidas e tem um contrato até 2027. Ou seja, Pedro ainda tem mais 1 ano e meio de contrato com o time do Flamengo. Então, se o Fenerbahçe quiser comprar o Pedro, vai ter que arcar aí com 20 milhões de euros. Eu quero saber de você, torcedor flamenguista, você venderia o Pedro para o Fenerbahçe? Deixa aí embaixo nos comentários. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Bruno Henrique, isso porque o julgamento de Bruno Henrique foi remarcado, tá? O jogador foi julgado aí pelo STJD há uns dias atrás, né? E entrou com recurso, com a liminar que conseguiu para jogar. Mas o Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou nesta terça-feira a data e horário do julgamento do recurso de Bruno Henrique, tá? Vai ser nesta quinta-feira, a partir das 10 horas, horário de Brasília. O Pleno se reunirá para julgar o pedido do atacante que foi condenado aí por 12 jogos de suspensão, apenas pelo Campeonato Brasileiro, por ser envolvido aí em esquemas de apostas esportivas. Após a sentença da data no dia 4 de setembro, a defesa de Bruno Henrique entrou aí com pedido, né, com recurso para o atleta. Desde o dia 13, o STJD condenou o efeito suspensivo para que o jogador voltasse a atuar com a camisa do Flamengo, tá? Lembrando, então, que o jogador vai ser julgado amanhã. O Bruno Henrique foi condenado aí por ter forçado o cartão amarelo contra o Santos, né? Então, na quinta-feira, ele vai ser julgado aí, a depender, meus amigos, aí do que vai acontecer. Bruno Henrique pode perder o restante da temporada, o restante dos jogos do Campeonato Brasileiro. Para fechar, vou trazer para vocês aqui também o árbitro que vai apitar o jogo amanhã, será o Pierro Massa do Chile. Valeu? Dito isso, vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.